Olá, tudo bem? Eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui para mais uma aula de Biologia e agora também falando sobre relações ecológicas. Então, dá um joinha logo nesse vídeo, porque senão você vai esquecer. Aproveita e aperta o botão lá de inscreva-se e também aperte o botãozinho do sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Hoje o vídeo é sobre relações ecológicas harmônicas e eu vou dar um exemplo sobre o tipo de trabalho que as abelhas realizam. Vamos lá? Bom, então é o seguinte, aqui eu tenho uma questão de vestibular e que aparece essa imagem, né? Então, essa fotografia, ela mostra uma relação ecológica entre uma abelha e uma planta que produz flores. Bom, tá aqui a foto, a abelha e a flor. A flor é o órgão reprodutor de uma planta. As plantas que produzem flores, elas são conhecidas como angiospermas. E a planta, ela pode ter uma flor hermafrodita, que é com os dois sexos em uma única flor, ou pode ter sexos separados, uma flor masculina e uma flor feminina. Mas o auge desse relacionamento acontece em flores hermafroditas. O que acontece? A abelha, ela vem até a folha, a flor, e ela começa a se alimentar dela, porque tem uma parte da flor que chama-se nectário, onde vai oferecer à abelha um líquido adocicado, que é um energético, para ela trabalhar. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai recolher grãos de pólen nas patinhas dela, as patinhas dela. E aí, o que vai acontecer? Ela veio pegar a matéria-prima, acaba fazendo uma refeição e ela vai embora. Só que quando ela vai embora, você sabe que a abelha é um inseto que tem uma parte da posterior, né, do tórax dela e da cabeça, tá? Ela tem alguns pelinhos, por onde alguns grãos de pólen ficam grudados, inclusive nas antenas dela. E quando ela sai voando, ela vai procurar uma outra flor para pegar mais um pouco de matéria-prima. Quando ela visita outra flor, ela acaba esfregando o grão de pólen que ela pegou na flor anterior na flor atual. E nisso, o que ela está fazendo? Uma polinização. Ou seja, ela está transferindo o pólen de uma planta para outra. Isso é fundamental para que as plantas realizem uma fecundação cruzada. Ou seja, troca de elementos como gametas, porque dentro de cada pólen tem gametas, que são as células reprodutoras masculinas. Então, se não fosse por essa abelha, a planta contaria, por exemplo, com o vento. Mas o vento, ele é um fenômeno da natureza um pouco caótico. O vento pode levar o pólen de uma flor para um lugar onde não tem outra flor da mesma espécie. E a abelha, quando ela vem numa flor, ela consegue o que ela quer, ela vai sair de lá, ela vai voar para outra flor, preferencialmente da mesma espécie. Portanto, ela é como se fosse um entregador de mensagens, né? Um entregador de gametas masculinos. Então ela faz esse trabalhinho de polinização. Tá legal? Então, ela acaba fazendo até o reflorestamento, a abelha. Então, aqui tem esse exemplo, né? E aqui aparece o seguinte. Tá aqui, ó, né? A foto, e aparece depois uma frase antes das alternativas, tá bom? A relação ecológica fotografada é classificada como: que tipo de relação ecológica existe entre a abelha e a planta que produz a flor, que no caso oferece alimento e matéria-prima para a abelha. Olha só, letra A, intraespecífica, pois envolve espécies diferentes.
tá? Então, vamos lá. Intraespecífica, você tem que lembrar uma coisa. Vamos ver aqui. Deixa eu passar para cá, porque assim eu consigo explicar melhor, que tem mais espaço aqui. Então, a relação ecológica da foto da abelhinha em cima da flor, ela representa uma relação intraespecífica? Não. Por quê? O prefixo intra, vamos colocar aqui, ó, intraespecífica significa, mesma espécie. Mesma espécie, tá? Ok? Intra é mesma espécie. Ora, a abelha não é da mesma espécie da planta. São espécies diferentes, então não é a letra A, tá bom? Então aqui está dizendo o contrário. Intra é dentro da mesma espécie. Então essa frase começa errada e depois ela termina também falando, pois envolve espécies diferentes. Pois é, quando envolve espécies diferentes, não é intra, porque intra é da mesma espécie. Quando você usa o prefixo inter, aí sim, o inter é que equivale a espécies diferentes, tá bom? Diferentes. Então são espécies, como a flor é de uma planta e a abelha é um inseto, tá? Reino animal. Então, totalmente diferente. Isso aí, tudo bem. Bom, vamos ver o restante da afirmação, né? É interespecífica? Sim, pois se trata de uma relação obrigatória? Não. Como eu falei, obrigatória. A planta, ela pode usar o vento também. A abelha pode usar outra espécie de flor também. Não é a única. A planta não é a única planta daquela abelha, certo? Agora também a abelha pode escolher outras plantas, outras flores. Não é obrigatório entre ambas as espécies, tá bom? Então a interespecífica não quer dizer relação obrigatória. A relação, quando ela é obrigatória, a gente fala em o termo mutualismo, ok? Mutualismo. Mutualismo é obrigatório. Agora, veja lá a letra C. Desarmônica. O que quer dizer desarmônica? O contrário de harmônica. Harmônica vem de harmonia. Harmonia, amizade, cooperação, companheirismo. É harmônico. E desarmônico é competição, é parasitismo, envolve o quê? A desarmonia, briga, tá? Então, olha só, então na letra C é desarmônica? Não, não é desarmônica, porque na desarmônica, pelo menos uma das espécies é prejudicada, e no caso da foto, as duas espécies são beneficiadas, então não é a letra C. A letra D, comensalismo, tá? Comensalismo, pois somente a abelha é beneficiada. Tá errado, né? Mas compensa eu colocar o seguinte: comensalismo vem de comensal, tá? Que é aquele, tá? Aquele que busca, vamos dizer assim, restos de alimento, restos, né, alimentares. Por exemplo, o urubu
busca um resto de alimento. Ele pode comer um animal que morreu naturalmente ou os restos de uma caça de um outro animal que é um predador, né? A hiena também, ela pode ser uma comensal. Ela se alimenta do que sobra da refeição dos leões, por exemplo. Tá? Isso é um comensal. Ele vive perto do outro para ver se consegue um pouquinho de comida do outro. Beleza? Então é isso. No caso, é o que está acontecendo lá? Não. Tá? E outra, está dizendo aqui um negócio errado, ó. Pois somente a abelha é beneficiada. Não. A flor, a planta também é beneficiada. Então não é a letra D. E a letra E é o que sobrou. Tem que ser ela. Portanto, a harmônica, ok, ambas se ajudam. É em função de não ocorrer prejuízo para os indivíduos. Então não tem prejuízo, não ocorre prejuízo. Se não ocorre prejuízo para os dois, a relação é harmônica e a letra certa é a letra E. Tudo bem? Então, se esse vídeo foi importante para você, compartilhe, inscreva-se no meu canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!